Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falaremos sobre paz, mas não é a verdadeira paz, nem é a paz que Cristo traz, mas é a paz que este mundo quer trazer, pelos meios políticos pelo menos. Mas em que é que a Bíblia nos fala acerca disto? Já está profetizado há muito tempo, pela boca do apóstolo Paulo, especialmente em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 3, no capítulo 5, verso 3, onde o apóstolo Paulo diz que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como veem as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É verdade que estas palavras ainda não atingiram o seu cumprimento total. Sim, mas elas estão sendo trabalhadas para isto. Os governantes deste mundo estão caminhando, mediante negociações, mediante acordos, para alcançar uma paz global. E já vos vou dizer como é que ela será alcançada totalmente, irmão. Nós precisamos estar com os olhos bem abertos. Mas vou-vos mostrar o que é que as notícias nos vão dizendo sobre isto. Como é que o mundo está acompanhando isto. Tal como nos dizem estas notícias aqui. Negociação de paz na Ucrânia é uma telenovela que nunca mais acaba. Quem é que está, amigos, já agora, interrompendo o ciclo de notícias, mas quem é que está tão interessado e tão empenhado em mediar a paz no mundo? Justamente o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Novamente vemos que a República Democrática do Congo e Ruanda assinam um acordo histórico de paz em Washington. Os Estados Unidos têm estado na linha da frente em promover a paz mundial, em semear a paz entre as nações discordantes, em se esforçar para que as guerras vão diminuindo, para que os inimigos cessem de haver inimigos, cessem de haver guerras. Eles estão trabalhando para isso, amigos. Novamente, nesta notícia também diz que Paquistão vai propor a Donald Trump para Prémio Nobel da Paz. Uma grande visão estratégica e uma excepcional habilidade política. Uma das nações que há pouco tempo estava em conflito, Donald Trump interveio e imediatamente o conflito acabou entre a Índia e o Paquistão e agora parece que o Paquistão, tão agradecido que está, não é? Vai propor, ou está propondo, ou vai votar no nome de Donald Trump para Prémio Nobel da Paz. Diz também novamente que os Estados Unidos e o Paquistão conversam sobre promover uma paz duradoura entre Israel e o Irão. Amigos, qual é o objetivo deste homem? Qual é o objetivo deste governo? Parece antagónico que os Estados Unidos, eles mesmo, promotor de guerras ao longo de todo o século XX, eles estiveram por trás de muitas guerras, eles e a própria Rússia também, como estas potências que estavam vendendo armamento a muitos países e promovendo guerras, como aconteceu em África, com a guerra colonial portuguesa, por exemplo, foi promovida pelos próprios Estados Unidos. Por muitas guerras por este mundo fora têm sido promovidas pela própria América. E agora parece que mudaram de paradigma. Mas o facto é que ainda continuam a vender armas de forma massiva a muitos países. Isto porque o negócio das armas é altamente lucrativo. Bom, é a paz, aquela paz que o mundo quer oferecer. Mas o que é que isto tem a ver? O que é que isto tem a ver com o cumprimento final da profecia? Não só, como dizem 1 de Tessalonicenses, mas qual é o objetivo supremo de Donald Trump? Notem que Donald Trump é um poderoso aliado de Israel. E como vocês veem também nesta notícia aqui, diz que torna Israel grande, Tel Aviv cheio de cartazes de parabéns a Trump. Isto foi no ano passado, em novembro do ano passado, esta notícia já é um pouco antiga, em novembro do ano passado, quando Donald Trump foi, entretanto, eleito como presidente, Israel se congratulou por esse facto, dizendo agora é a vez de tornar Israel também grande. E como é que a América está trabalhando para tornar Israel grande? Reparem, amigos, talvez vocês não saibam, mas o Estado de Israel foi criado em 1947 com um propósito apenas. E o propósito esse é de construir o terceiro templo. Sim, porque 2 templos foram arruinados, foram construídos, segundo eles, segundo os amantes do Chabad Lubavitch, da Cabala, esses templos foram construídos por mãos humanas e tudo que é construído por mãos humanas tem um prazo de validade. Então, esses templos acabaram, o primeiro e o segundo templo, e agora eles querem construir um terceiro templo, o qual terá a luz do Messias que virá. O Messias que eles esperam,
virá a este templo e então ele terminará este Messias o trabalho que Donald Trump está fazendo de proclamar a paz mundial a um mundo já dividido, com conflitos, e ele vai acabar de proclamar essa paz mundial, essa mesma paz que 1 Tessalonicenses ali afirma pela boca do apóstolo Paulo. Ora, Israel, o propósito da sua criação desde 1947 foi justamente fazer o terceiro templo. É verdade que isto já devia ter sido feito. É verdade que eles estão ficando sem tempo. Porque reparem que as hostes inimigas também sabem que o tempo está próximo. Ora, este Messias que virá a Israel, que irá, segundo a profecia deles, inaugurar e irá encher de plenitude o terceiro templo, não é nada mais, nada menos do que o falso Messias. O falso Messias, como vocês sabem, será o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, transfigurado de anjo de luz, fazendo-se passar por Cristo. Então ele aí virá à terra, dará aso às pretensões humanas, concordará com muitas das pretensões humanas, proclamará a paz há muito esperada e enaltecerá Israel como a nação de Deus. Ora, tudo isto está sendo trabalhado dentro dos nossos olhos. Toda esta paz está sendo perpetrada, todos estes inimigos de Israel estão sendo quase que neutralizados um por um. E acredito que ainda num tempo ainda próximo continuar a haver mais guerras e conflitos no Médio Oriente. Porquê? Porque em Jerusalém, no lugar onde eles querem construir o terceiro templo, está lá mais presença religiosa, sobretudo presença islâmica. Ora, essa presença islâmica deve ser, digamos, erradicada de Israel, ou pelo menos eles devem chegar a um acordo de paz com Israel que permita a Israel, então, substituir aquela grande mesquita que tem lá em Jerusalém, que tem uma cúpula dourada, um símbolo, digamos, do islamismo em Jerusalém, remover então essa mesquita para ali naquele lugar construir o seu terceiro templo, há muito esperado pelo povo judeu. E lembre-se, quando esse terceiro templo foi construído, pelo menos assim está profetizado por eles, assim está planeado por eles. Vamos ver se realmente Deus o vai permitir, não é? Mas isto está tudo sendo trabalhado para a vinda do Anticristo. E realmente, quando esse templo for construído, haverá muitos festejos em Jerusalém, como já não se viam desde o tempo do rei Davi. E mesmo os judeus seculares, mesmo os judeus não praticantes por todo o mundo, exuberarão, digamos, de alegria, porque a sua nação, com a qual eles se identificam, realmente ganhará um novo impulso, uma nova projeção a nível mundial. Mas eles estão preparando isto desde há muitas décadas atrás, desde lá atrás da criação de Israel, também todo o apoio que os Estados Unidos lhes têm dado. Lembrem-se que existem pessoas que são judeus, que são falsos judeus, ok? Apocalipse 3 revela-nos esses falsos judeus, quando diz que existem judeus que se dizem judeus e não são, antes são da sinagoga de Satanás. Ok? Esse tipo de judeus, eles são justamente esses que estão entre os governantes do mundo, junto com os jesuítas, e são esses judeus que têm mexido, por assim dizer, em bom português, os cordelinhos, não é? Têm mexido por trás das sombras, por trás das cortinas, todo este desenvolvimento de paz mundial, todas estas leis da nova ordem mundial para concluir num só governo mundial, onde os judeus terão um lugar proeminente, terão lá o seu terceiro templo. Mas é preciso haver uma paz mundial, haver uma concordância mundial, onde, como é óbvio, o catolicismo romano está, digamos, também indo nesse sentido. Porque lembrem-se, amigos, este falso Messias é esperado por todos os cabecilhas do mundo, por todas as pessoas importantes do mundo, a esses que se dizem judeus, até outros que se dizem cristãos, realmente não são, mas são da sinagoga de Satanás. Porquê? Porque esperam que o seu mestre venha brevemente. Lembrem-se, antes do verdadeiro Messias, terá que haver o falso Messias. E esse falso Messias levará o mundo ao engano, ao último grande engano e ao engano fatal. Então, depois disto, depois de haver esta paz, então como diz o apóstolo Paulo, lhes sobrevirá repentina destruição. Qual a destruição? Os juízos de Deus nas pragas. Então, amigos, vemos à nossa frente o cumprimento das profecias, vemos que estas coisas estão sendo aceleradas para que realmente este falso Messias venha. E logo a seguir, caíram as pragas e depois das pragas, então, o nosso Senhor Jesus virá com poder e grande glória. Esse sim, o verdadeiro Messias.
o qual nós tão ansiosamente aguardamos. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos ajude a preparar para estes tempos, mediante arrependimento, confissão e abandono do pecado. É aquilo que vos desejo, em nome do nosso Senhor Jesus. Até à próxima.